tudo bem com vocês? Meu nome é Elaine Maia, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Hoje eu vou contar uma história para vocês. Há muito tempo atrás, em um reino, tinha um rei que tinha 12 filhas. E ele gostava tanto dessas meninas e protegia elas assim com todo o seu coração. Elas tinham um quarto enorme e dormiam todas juntas. Mas o rei achava uma coisa muito estranha, porque todo dia pela manhã ele percebia que os sapatos das princesas pareciam estar desgastados, como se elas tivessem ficado dançando a noite toda. Mas como poderiam? Eles não ouviam barulho nenhum. Era um silêncio total à noite. A porta do quarto estava trancada. Elas não tinham como sair. O rei não conseguia desvendar esse mistério. Ele lançou um desafio. Convocou todos os homens do reino, príncipes de outros reinos, para desvendar esse mistério. Quem conseguisse desvendar em 3 dias se casaria com uma das princesas. Em um vilarejo lá perto existia um soldado que não era príncipe, mas estava indo lá para o reino. E no caminho ele encontrou uma senhora que a ajudou a carregar suas sacolas cheias de compras. A senhora gostou muito daquele rapaz e disse: "Aonde você está indo?" E ele contou que estava indo para o reino. Ela falou: "Você vai participar do desafio para casar com uma das princesas?" E ele falou: "Eu nem sou príncipe, eu só sou soldado. Eu não vou conseguir." A senhora gostou muito daquele rapaz e resolveu ajudar. "Bem, eu vou te dar um presente." Isso mesmo, um presente. Aqui tem uma capa mágica. Se você vestir essa capa, você vai ficar invisível e assim você vai poder sondar melhor as princesas e descobrir qual que é o segredo delas. Mas olha, eu vou te dar um conselho. Preste muita atenção. As princesas podem te servir alguma coisa para beber. Nunca aceite nada. Pode ser suco, vinho, água. Não aceite nada. Você fica de guarda à noite. Na hora que chegar a meia-noite, você veste a sua capa. Você vai ficar invisível. E aí, você entra no quarto e descobre o segredo. O soldado não estava muito confiante não, mas resolveu arriscar. Foi até o reino. Quando ele chegou no reino, ele ficou sabendo que quem não conseguisse descobrir o que as princesas faziam para gastar os sapatos em 3 dias, iria morrer. Ele ficou desesperado, mas como ele tinha ganhado uma capa mágica, ele resolveu arriscar. E aquela noite, ele ficou de guarda a noite toda na frente do quarto das princesas. Nenhuma princesa saiu. E ele já estava até cansado de ficar lá na frente do quarto, quando de repente apareceu uma princesa muito linda, muito charmosa, que chegou com um copinho de suco. "Ah, soldado, você ficou aí a noite toda. Você não quer um suquinho para se refrescar?" Ele estava com uma sede e acabou aceitando. Tomou o suco. A princesa sorriu e entrou para dentro do quarto. Foi dando um soninho. Um soninho. E ele acabou se deitando lá no quarto que prepararam para ele. E dormiu a noite toda. Quando acordou na manhã seguinte, ele se lembrou: era para mim ter vestido a capa mágica. E agora? O rei chegou no quarto dele e perguntou se ele tinha desvendado o mistério. E ele disse que não, mas ele ainda tinha 2 noites. Na outra noite, aconteceu a mesma coisa. Ele foi lá, ficou na frente do quarto das princesas, vigiando, e apareceu uma princesa muito linda. Chegou agora um copinho de vinho e disse: soldado, você tá aí a noite toda, merece um copo de vinho.
se alegre, tome um copo de vinho para animar. Mas aí, ele se lembrou dos conselhos daquela senhora. Fingiu que iria tomar o vinho, mas não tomou nadinha. Quando a princesa entrou para dentro do quarto, ele jogou todo o vinho fora. E foi para o quarto e fingiu que estava dormindo. Ele vestiu a capa mágica. Quando foi à meia-noite, ele entrou dentro do quarto e as princesas estavam todas maquiadas, de cabelo arrumado, com lindos vestidos e sapatos novos. Ah, ele ficou admirado. Como assim? Mas aí ele percebeu que uma das princesas estava indo lá no quarto dele para ver se ele estava dormindo. Ele fingiu que estava roncando, fez barulhos de ronco. Aí a princesa achou que ele estava num sono profundo e voltou lá contar para as outras princesas, que estavam ansiosíssimas para ir logo para o seu baile. E ele ficou prestando atenção em tudo. A princesa mais velha bateu 3 palminhas perto da cama e abriu como se fosse uma passagem secreta, com mais de 100 degraus. Foi descendo princesa por princesa e ele foi logo atrás. Na escada era um pouco escuro e ele acabou pisando em um dos vestidos da princesa, da princesinha mais nova, que falou: "Ai, alguém pisou no meu vestido! Ai, que medo!" A princesa mais velha olhou para ela e falou: "Ah, isso é coisa da sua cabeça. Você deve ter enroscado seu vestido na escada. Vamos logo." E aí continuaram. O soldado riu baixinho, só em pensamento, né, para elas não ouvirem. E continuaram. Quando desceram os 100 degraus, ele ficou admirado. Tinha uma floresta, mas não era qualquer floresta não. As árvores eram folhas de prata. Era tudo tão lindo que ele ficou admirado e continuou seguindo as princesas. Mas ele precisava de uma prova, então ele quebrou um galhinho da árvore e fez um barulho. A princesa mais nova, que já estava um pouco assustada, falou: "Ai, tem alguém aqui." Mas as outras olharam para um lado, olharam para o outro, não viram nada. "Ai, é coisa da sua imaginação." E continuaram o caminho. E no fim daquela floresta tinha um lago. E lá tinha 12 barcos com 12 príncipes. Cada princesa foi entrando no barquinho. E o soldado entrou no último barco junto com a princesa mais nova. E eles foram indo. O príncipe, que estava remando aquele barco, achou que estava mais pesado que o normal, mas mesmo assim continuou. Chegando lá do outro lado, ele viu que era mais bonito ainda. Tinha árvores com folhas de ouro. Ele ficou encantado. Ele ficou assim, admirado. Que lugar lindo! E não resistiu. Foi lá e quebrou mais uma folhinha para levar como prova. Ao longe ele foi vendo aquele castelo. Era um castelo cintilante, muito bonito. E dava para ouvir o som da música. Realmente era lindo. As princesas continuaram o caminho e ele junto. Quando de repente ele viu uma árvore que tinha folhas de diamante. Ele não resistiu. Ele foi lá e pegou os diamantes da árvore. E também levou como prova. As princesas chegaram lá no castelo e foram começando o baile. Dançaram, pareciam bailarinas dançando. Dançaram a noite toda, mais ou menos até umas 3 da manhã. Foi dando uma fominha e ele viu um pedaço de bolo. Que delícia! Ele não resistiu, foi lá, pegou um pedacinho de bolo. E a princesa mais nova viu um bolo desaparecendo como mágica. Foi lá falar para a irmã dela. Mas a irmã dela disse: "Hoje você tá com uma imaginação." Ninguém deu bola. Então, dançaram, se divertiram e foram embora. Quando chegou nas escadas, o soldado
foi primeiro que as princesas, bem rapidinho, deitou na cama, fingiu que estava dormindo. As princesas chegaram e foram lá olhar se o soldado estava lá quietinho dormindo. E ele estava lá, fingindo que estava num sono profundo. As princesas começaram a rir, ficaram todas felizes. Estamos seguras, ninguém percebeu nada. Na manhã seguinte, o rei foi lá conversar com o soldado se ele tinha descoberto o segredo das princesas, porque já se passavam 2 noites. Ele tinha descoberto, mas ele não quis contar ao rei. Deixou para o próximo dia, porque ele queria ir mais uma vez naquela aventura. Chegou a noite, ele fez tudo de novo. Não bebeu o suco, vestiu a capa mágica, seguiu as princesas. Aí ele quis até dançar um pouquinho lá no meio da festa. Aproveitou, dançou. Ninguém estava vendo ele mesmo. Voltou mais rapidinho que as princesas, fingiu que estava dormindo. E todo feliz, porque agora ele já sabia, né? O segredo das princesas. E nessa última noite, ele pegou até uma taça de ouro que tinha lá naquele castelo para mostrar para o rei como prova. E na manhã seguinte, o rei foi bem cedinho, com uma cara de mal. Soldado, você descobriu o segredo porque já se passaram 3 noites. Então, o soldado sorriu. Descobri sim! As princesas que estavam todas lá, escondidas atrás da cortina, ouvindo tudo, estavam assustadas, com medo dele ter realmente descoberto. O rei não acreditou muito na história do soldado. E o soldado mostrou então as provas. Mostrou os galinhos prateados, dourados, os diamantes e até a taça de ouro. Aí as princesas não tiveram como negar. O rei, como era de palavra, pediu para o soldado que ele poderia escolher uma das princesas para se casar. E quando ele morresse, iria reinar naquele lugar. O soldado escolheu a princesa mais nova, se casou com ela e foram muito felizes. E quem gostou dessa história, bate palma no like! Inscreva-se, compartilha, badala o sininho!